Um ótimo dia, pessoal, e você tá de parabéns por estar assistindo essa vídeo. Eu vou ensinar para vocês uma coisa que eu chamo de gratidão decisiva. Como que funciona isso? Essa tal de gratidão decisiva. Um exemplo, existem as pessoas que elas já são gratas por si só. Ela já nasceu grata. Mas existem as pessoas que elas decidem ser gratas. Um exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu decidi ser grato. Eu não era grato todos os momentos, mas eu decidi ser grato. É algo fácil? Não é. Não é. Porque a grande maioria das pessoas, elas tendem a reclamar. A tendência é reclamar. Talvez a sua tendência se inclina para a reclamação. Então, eu quero ensinar aqui vocês a como ter a gratidão decisiva. Começa nas pequenas coisas. Você começa a ser grato por pequenas coisas. Pequenas coisas. Um exemplo. Embora pareça pequeno, mas não é grande. Vai começar numa coisa grande. Falei pequena aqui, mas vai começar numa coisa grande. Um exemplo. Você respirar. É algo extraordinário. Porque nesse exato momento tem quantas pessoas que não estão conseguindo respirar nesse exato momento? É ou não é? Um exemplo. Você tem um teto sobre a sua cabeça. Seja grato por isso. Por quê? Nesse exato momento, quantas pessoas não têm um teto sobre a cabeça? Quantas pessoas, uma coisa que a gente acha simples no dia a dia, uma alimentação, é ou não é? Quantas pessoas nesse exato momento não têm nem o que comer? Então seja grato, decida ser grato pelas mínimas coisas. Um exemplo, você se tapar com um cobertor, é ou não é? É uma coisa simples, sim ou não? A maioria das pessoas chega, se deita, sim ou não? Mas quantas pessoas nesse exato momento não tem nem com que se tapar? Então seja grato, decida ser grato. Existem os especialistas em gratidão. Quem são os especialistas em gratidão, Robson? Os especialistas em gratidão são aquelas pessoas que agradecem no momento certo, agradecem as coisas inexistentes. Como que funciona isso, Robson? Quem está ficando louco? Um exemplo, vou dar um exemplo. Só o exemplo do Mestre Jesus. O que ele fez? Pai, eu te agradeço porque o Senhor sempre me ouve. Falou, Lázaro, levanta e anda. Ou seja, ele agradeceu algo que não tinha acontecido ainda. Um exemplo, quando ele chegou lá na multiplicação dos pães, o que ele falou? Eu agradeço por esse alimento. E o que aconteceu? Houve a multiplicação dos pães. Tinha um monte de pessoas, ele sabia que tinha um monte de pessoas naquele lugar e tinha poucos pães. E ele agradeceu aquilo ali. Então a gratidão é algo extraordinário. Vou dar um exemplo aqui agora de alguns mentores. Teve pessoas que lançaram um livro, um exemplo. E eles agradeciam. Olha, Deus, agradeço por esse livro ser um best-seller. E o livro era best-seller? Não. Mas de tanto eles agradecer, aquilo trouxe à existência aquilo que não existe. Deu para entender? Tem pessoas que agradecem saúde sem ter saúde. Olha que maravilhoso. Então esses são especialistas em gratidão. Eles agradecem aquilo que ainda não existe. E aí de tanto eles agradecer, eles ficam com saúde. É legal, né, pessoal? Muito interessante isso. Você agradecer aquilo que não existe. Um exemplo, você não está próspero e você ora. Ó Deus,